Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Como você está? Eu espero que você esteja bem, com alegria, com o coração cheio de entusiasmo. E hoje eu gostaria de falar sobre porão da alma. Lembra, aquelas casas antigas tinham um porão, não é verdade? Hoje a gente tem, geralmente, né, nas nossas casas, tem um lugar onde a gente põe as coisas, né? O quartinho de despejo, que a gente vai deixando as coisas estragadas, as coisas velhas, aquelas coisas que às vezes você não tem coragem de jogar fora, não é verdade? Às vezes ferramentas, coisas que a gente precisa ocasionalmente. E a gente vai deixando lá. Na nossa vida interior também, muitas vezes a gente conserva porões, porão emocional, coisas que vão acontecendo, palavra dura que você recebeu, aquela pedrada que machucou, e a gente às vezes vai guardando, e de vez em quando a gente lembra, né? E aquilo lá dói, né? São tristezas, são emoções, às vezes é o pecado não confessado, e a gente não deixa ninguém entrar lá, e nem mesmo às vezes Deus, né? Eu gostaria de conversar com você sobre um texto que me chama muita atenção, que está lá em Levítico capítulo 6, de 8 a 13, chama A Lei do Holocausto. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse texto, ele diz para mim e para você alguma coisa sobre as instruções de Deus para Moisés com relação às leis. Então, Levítico estava, através de Moisés, instruindo os levitas, né, os sacerdotes da tribo de Levi, como deveria ser o culto. E aqui, então, é a lei do holocausto, que é o sacrifício pelo fogo. O sacerdote tinha que selar para o fogo não apagar nunca. E a cada manhã ele tinha que tirar a cinza, renovar o fogo e colocar ofertas pacíficas, né? O que isso tem a ver comigo e com você? Jesus Cristo foi o holocausto, né? O sacrifício perfeito que se deu por mim e por você. E o sangue dele nos lava, nos purifica de todo o pecado. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E o Espírito de Deus é fogo, né? É um ardor, representa a presença de Deus em nós, que é santo, que é puro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa maravilhosa, porque foste comprado por preço, sangue de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos agora altar do Espírito Santo, ele habita em nós, nós somos moradia dele. Mas muitas vezes a gente tem que cuidar. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, eu tenho que tirar as cinzas para que o fogo flua
para que ele resplandeça em mim. Eu tenho que tirar as cinzas, levar para fora, para longe do arraial. As cinzas representam o pecado, representam aquele sentimento, às vezes mágoa. E quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente pede perdão, a gente vai tirando a cinza, o sangue de Jesus vai nos lavando, nos purificando, e a gente vai sendo renovado, e a gente está aí, não tem mais aquela dor do pecado. Deus vai colocando no nosso coração, por meio do Espírito Santo, a certeza do perdão, a certeza de que os nossos pecados são jogados na profundeza do mar, e Deus não vai mais se lembrar deles, e nós estamos então regenerados. Isso é maravilhoso. Como a gente precisa, né, cuidar para não ficar conservando porões sujos na nossa vida, quartinhos de despejo. A gente tem que estar sempre colocando em ordem a nossa casa, limpando, tirando aquilo que não é bom. Porque no dia a dia, meus amados, a gente vê que o pecado, ele milita contra, né, as obras, o fruto do Espírito Santo. É como se fosse um cabo de guerra, né? Paulo dizia assim, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E a gente, às vezes, isso traz tanta tristeza, tanta dor, né? E como a gente precisa cuidar, né? Tem uma ilustração muito interessante que fala que dentro de nós tem dois cachorros. Um é cruel, mau, e o outro é generoso, é bondoso. E que a gente tem que alimentar esses pensamentos bons, o cachorro bom, porque daí ele estará vencendo. Aquele que eu alimento melhor é o que vence. Então, que nós estejamos colocando a nossa casa em ordem. Eu não sei como está a sua casa. Ela está em ordem? Tá, tem sujeiras ali, tem mágoas, tem tristeza, falta de perdão. Pede a Deus, Senhor, me lava, me purifica de todo pecado. Davi, em Salmo 139, ele diz assim, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguns pecados a gente sabe, precisamos confessar, essas cinzas, né, provém de pecados conhecidos, temos que jogar fora. Mas às vezes há coisas que estão lá dentro, na nossa alma, que precisam ser retiradas. E Davi então vai além, ele fala, me sonda, sonda é catéter, vai lá no fundo, nas profundezas de mim. Tem alguma coisa que eu tenho conservado no meu quartinho de despejo, de sujeira, que eu preciso pôr a luz e pedir perdão a Deus. Sonda-me, Senhor, leva meu coração cativo ao Senhor, renova-me, Senhor. E aqui nós temos em Levítico, né, que é isso que Deus quer de mim e de você. Quer de mim e de você um povo santo, né? Em Levítico 20, versículo 7, diz assim, portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu, o Senhor vosso Deus. Guardai os meus mandamentos, e eu sou o Senhor que vos santifico. Depois ele fala lá no capítulo 20, versículo 26, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Nós somos de Deus e precisamos ter uma vida que agrade a Ele, uma vida tratada por Ele, povo de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero ver Deus, você também quer ver Deus? Ai, como eu quero. Então que a gente possa pedir a Ele, nos sondar, ir tirando, limpando, purificando o nosso interior, para que nós não tenhamos quartinho de despejo, né? Esteja tudo em ordem a nossa casa. Aqui continua no texto lá de Levíticos 6, dizendo assim, no capítulo 6, versículo 12, acende a lenha toda manhã nesse altar. A lenha, acende a lenha, né? Põe fogo. É a oração, é a entrega. Davi diz que todo dia de manhã ele levava a Deus o seu coração, a sua oração. Eu estou
tentando praticar isso, né? Acordar de manhã, a hora que você senta na cama, ao invés de levantar correndo, você, Senhor, peça perdão, tira as cinzas, peça que você tenha um dia que agrade a Deus, um dia que seja realmente um dia entregue na presença dEle, um dia abençoado. Agradece a Ele pela vida, por você estar vivo. E daí a gente continua, prossegue na oração ao longo do dia, né? De vez em quando, lembrando de Deus, adorando, agradecendo, suplicando a Ele. E o fogo do Espírito Santo, que é o poder de Deus em nós, né? O dínamo de Deus começa a agir no nosso dia a dia. É aquela luz que brilha dentro de nós, que nos traz entusiasmo. Eu gosto tanto da palavra entusiasmo. Essa palavra deriva de 2 vocábulos gregos, que significa dentro, né? E theos, cheio de Deus. Então, a pessoa entusiasmada é aquela pessoa cheia de Deus, não tem tempo difícil, ela sempre está feliz, porque, como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nosso Deus vive, o nosso Redentor, e algo novo Ele tem para nós, não importa as circunstâncias. Outra coisa que eu aprendo, eu tenho que tomar cuidado com o fogo estranho. Lá em Levítico mesmo, capítulo 10, diz que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, apresentam um fogo estranho para Deus. E Deus reprova e eles são mortos. Olha só, e o que seria esse fogo estranho? A gente não sabe, né? Alguns dizem que foi feito o altar, quando eles acenderam o incenso, de modo diferente, modo incorreto, o horário. Não sabemos o que eles fizeram errado. Mas para nós, o que seria fogo estranho? Tem tanto fogo estranho por aí, não é? Tanta coisa errada. Põe um copo de água em cima da televisão, é água do Rio Jordão, é coisa, gente, ponto a fé em coisas materiais, ponto a fé em si mesmo. Eu mereço, mas a gente não merece nada, é tudo pela graça. E a gente começa a estabelecer cultos ecocêntricos e não cristocêntricos. Nossa vida tem que estar toda voltada a Deus, a Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Eu aprendo então que eu devo tirar a cinza do altar, pedir a Deus perdão pelo pecado, devo acender o fogo todo dia, não posso deixar apagar não, que nada nem ninguém tenha autoridade de apagar o fogo do Espírito Santo dentro de nós. E em terceiro lugar, versículo 12 de Levítico 6 termina dizendo: daí você queima a gordura das ofertas pacíficas. O que isso tem a ver comigo e com você? Ofertas pacíficas, né? Somos nós, a nossa entrega, consagração, dedicação a Deus, de tudo que sou, que faço, que sonho, né? Oferecer a Deus o nosso melhor, o nosso tempo, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos dons. Será que eu tenho sonegado algum bem ao Senhor? Eu tenho retido alguma coisa minha que é boa, que eu devo entregar nas mãos dEle? Eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Você tem diariamente tirado as cinzas, pedindo perdão pelos seus pecados a Deus? Você tem diariamente buscado a Ele em oração, pedindo que o ardor do Espírito Santo encha o teu coração de entusiasmo e de vontade de servi-lo? Você tem se consagrado a Ele, se dedicado a Ele, oferecido o que você tem de melhor? Que a gente possa fazer isso diariamente. Diariamente. Senhor, eis-me aqui, eu te adoro, eu te louvo, porque sem Deus nós nada somos e nada podemos fazer, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida, que você reflita sobre isso. E se tem cinza no teu porão, que está prejudicando a tua alma, bagunça na tua casa interior, resolve agora com Deus. Senhor, olha como é que está aqui. Me ajuda a limpar, a purificar, a pôr em ordem a minha casa. E Ele vai atender o nosso clamor, porque a sua vontade, a sua misericórdia nos alcança. E Ele prometeu que nos ouvirá. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus.
e até a próxima, se Deus quiser.